convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós daremos sequência à exposição que tem sido feita acerca deste livro, Êxodo, capítulo 4. Algumas coisas eu tenho enfatizado, basicamente todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de pregar nesse livro e lembrado à igreja de algumas premissas básicas pelas quais nós temos trilhado. Êxodo é um livro sobre a história, não a história simplesmente dos hebreus, não a história de Moisés, mas a história de Deus, a história da obra redentiva que o Senhor realiza em favor do seu povo. O livro não é simplesmente uma história sobre a batalha entre os hebreus e os egípcios, entre Moisés e Faraó, mas é a história de uma batalha maior de Deus contra Satanás, da semente da mulher contra a semente de Satanás. E o grande ator, o grande personagem que está marcado em cada narrativa, em cada história, em cada evento, em cada detalhe, é o Senhor, o nosso Deus. Então, nessa noite, nós vamos olhar esse capítulo 4, com essa perspectiva. E eu convido, então, você a fazer leitura comigo, aí, a partir do verso 1. A palavra diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomastes tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na tua mão, com o qual hás de fazer os sinais. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude a compreender mais da sua santa palavra. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta básica e simples: qual é o seu chamado? É o seu, não é de quem está ao seu lado. Deus chamou você para fazer o quê? Qual é o propósito de Deus para a sua existência? Em que ou em quais áreas Deus deseja que você
atua, que você desenvolva as suas aptidões, ou usando um termo bíblico, os seus dons, os seus talentos. Você tem a resposta na ponta da língua? Você sabe o que Deus espera de você, o que Ele requer de você como seu servo, como seu instrumento? Eu quero dizer para você que nós precisamos pensar a respeito disso com muito cuidado, com muita atenção. Mas não basta simplesmente nós pensarmos acerca disso. Nós temos que pensar sobre a maneira pela qual reagimos, ou melhor, a maneira pela qual você reage ao chamado de Deus. Quando você diz eu não sei, é uma maneira de reagir. O que Deus espera de você? O texto que nós acabamos de ler está cercado aí pelo chamado de Deus a Moisés. E você deve observar no capítulo 3, o que nós basicamente mencionamos na mensagem anterior foi que Deus é o Deus que se revela. E aí você vai observar a palavra nos mostrando que Ele se revela de que maneira? Como Deus glorioso, todo esplendor, naquela sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Como um Deus santo que ordena Moisés a ficar onde estava, depois a retirar as suas sandálias, a se colocar numa posição de servo. O Deus da aliança, o Deus que firmou o pacto com Abraão, Isaque e Jacó. O Deus dos pais, o nosso Deus, é o termo que Ele usa para se dar a conhecer a Moisés. E mais, Ele se revela como o Senhor. No capítulo 3 você vai observar aí claramente como Deus então vai se apresentar dessa maneira. O versículo 14, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É Deus se apresentando como o Deus do pacto, o Senhor soberano, que governa todas as coisas e que olha para seu povo, e que firma uma aliança com o seu povo, e que é fiel ao seu povo. Era assim que Deus estava se apresentando a Moisés. E nós temos que observar o início do capítulo 3 para nós realmente entendermos o contexto de forma mais específica do capítulo 4, porque o capítulo 4 começa com uma resposta. E uma resposta a quê? A resposta ao que Deus estava falando com Moisés. A palavra nos mostra, no capítulo 3, verso 1, que Moisés apacentava o seu rebanho, o rebanho de Jetro, seu sogro, e ele então estava levando o rebanho ali, como de costume, para alimentá-lo, para cuidar dele, para realmente pastoreá-lo, como era a sua função. Em outras palavras, Moisés estava desenvolvendo a sua rotina. Ele fazia o que ele sempre estava fazendo nos últimos 40 anos, lembre-se, havia 40 anos que ele fugira do Egito e agora estava no deserto pastoreando. Aquele homem que foi instruído na cultura egípcia, no palácio, que recebeu a melhor educação da época, agora estava no meio do deserto cuidando de ovelhas. A vida seguia, como aconteceu com muitos outros servos do Senhor, até que Deus o chama, Deus se apresenta para lhe chamar. E deixe-me dizer uma coisa aqui, a vida cristã é caracterizada exatamente por isso. Deus nos chama para fazer parte do seu povo, e esse chamado vem acompanhado com alguns deveres, com algumas incumbências que Ele dá para nós. Pense, por exemplo, na história de alguns homens. Nós olhamos para o livro de Gênesis e vemos Abraão sendo chamado do meio da sua terra, do meio do seu povo, um povo idólatra, para sair sem uma direção definida, ou pelo menos revelada especificamente por Deus, definida apenas por Deus, mas não apresentada para ele. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós olhamos para a palavra e vemos Noé no meio de uma geração corrupta, que acha graça aos olhos de Deus, e que é chamado pelo Senhor para fazer uma arca. Uma construção absurda aos olhos daqueles que conviviam com Noé. Nós olhamos para o livro de Juízes e vemos o Senhor chamando homens e mulheres para uma grande e desafiadora tarefa, que era liderar o povo, um povo rebelde, obstinado, a batalhas. Nós olhamos para o livro de Reis, Crônicas, e vemos Deus chamando homens, alguns muito jovens, viu, crianças? Como Josias, para serem reis segundo o seu coração. Nós olhamos e vemos Deus chamando os profetas do seu povo para proclamar a sua vontade.
Chegamos no Novo Testamento e contemplamos Deus chamando pescadores, coletores de impostos, homens que atuavam nas mais diversas e variadas funções e atividades da época, para que pudessem acompanhar o grande mestre, aprender com ele e viver para ele. Depois vemos Deus concedendo por meio de Cristo dons à igreja. Isso é o chamado do Senhor. E assim acontece ainda hoje, meus irmãos. Deus continua chamando o seu povo, porque Ele é o Deus que chama. E é isso que nós aprendemos nessa narrativa. Observe comigo que o versículo 12, e eu quero focar nossa atenção mais especificamente nesse versículo, ele vai nos mostrar 3 aspectos a respeito do caráter e da ação de Deus. O primeiro deles é o chamado, a ação de Deus chamar os seus servos. Ele vai dizer aqui a Moisés: vai, pois, agora. De que se trata isso? O que Deus está falando? Ele está falando exatamente do seu chamado. Aqui nós temos um eco de algo que já havia sido intensificado na conversa entre Deus e Moisés, conforme o relato do capítulo 3. Veja comigo o versículo 10. A palavra do Senhor, e a primeira menção desse chamado a Moisés é: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Qual era o chamado de Deus para Moisés? Ser um instrumento de libertação, ser aquele que iria conduzir o povo à sua terra da promessa, ao cumprimento do pacto. Deus estava chamando Moisés para uma ação maravilhosa. E é importante nós dizermos que aqui Moisés estava tendo a oportunidade de tipificar aquele que é o nosso Redentor. Esse era o chamado de Deus. Moisés deveria se apresentar a Faraó. Os versículos seguintes vão nos mostrar isso. O verso 16 começa dizendo que primeiro ele deveria se ajuntar aos anciãos de Israel e falar a eles que o Senhor havia lhe aparecido e havia dito que estava atento à aflição do seu povo e queria livrá-lo. E depois deveria ir junto com os anciãos a Faraó e dizer: olha, deixa o meu povo subir para que me adore. Era essa a vocação de Moisés naquele instante. Não era mais para continuar no deserto com a sua rotina, pastoreando, cuidando de rebanhos de ovelhas. Mas agora era para cuidar do povo de Deus, um povo que estava aflito e sedento do favor divino. Que bênção, que privilégio Moisés tinha naquele exato momento. Moisés estava sendo chamado a sair da acomodação. E é assim que muitas vezes acontece comigo e com você, em termos do chamado. Porque Deus tem um chamado para mim e para você também. Deus não nos chamou simplesmente para desfrutarmos da salvação e dos benefícios inerentes a ela, mas para atuar por nosso intermédio, por meio dos dons, dos talentos e das habilidades que Ele concede a cada um de nós. E eu sei, meus queridos, como isso muitas vezes soa como algo inconveniente para nós. Basta você pensar, por exemplo, na sua rotina. Lá no seu trabalho, quando alguém pede para você fazer alguma coisa que não é bem aquilo que você está acostumado a fazer. Isso gera desconforto, incômodo e, às vezes, até a irritação. Você pode pensar: mas isso não é minha função. Fulano é pago para fazer isso. Na sua casa, na própria igreja, quando nós somos retirados da nossa rotina e colocados em uma nova rota de ação, ficamos preocupados, ansiosos, temerosos com as consequências daquilo que vai nos acontecer, ficamos preocupados se iremos ou não realizar aquela tarefa a contento. O fato é que todas as vezes que somos retirados da nossa posição cômoda, da nossa rotina, nós não gostamos na maioria das vezes. E era exatamente o que Deus estava fazendo com Moisés. Deus estava o chamando para uma nova ação. Deus estava o retirando do deserto, retirando do pastoreio, para conduzi-lo novamente ao Egito, ao seu povo e a usá-lo para libertar Israel do cativeiro egípcio. E sabe o que Moisés fez? Moisés começou a apresentar objeções. Há pelo menos 5 elementos que são destacados no texto como objeções dadas por Moisés. Vamos comigo lá no capítulo 3 novamente. Essas objeções começam aí,
O capítulo 4 vai nos descrever 3 delas, mas o capítulo 2 apontam duas das 5. A primeira delas está aí no verso de número 11. A primeira objeção de Moisés a Deus, quando Deus então diz, vem agora e vai a Faraó, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele começa a questionar sobre a sua identidade. Quem sou eu? Talvez movido por algo que já havia acontecido antes. Você deve se lembrar que ele havia visto lá os seus irmãos sofrendo açoites, né? Então ele intervém naquela situação, mata um egípcio, e aí no outro dia ele esconde o corpo, no outro dia ele vê 2 hebreus discutindo, ele vai tentar separá-lo e pacificar aquela discussão, e um deles vai dizer, quem te constituiu juiz entre nós? Talvez pensando exatamente no processo anterior, Moisés faz esse questionamento. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele começa a apresentar desculpas, objeções ao chamado de Deus. Depois, na sequência, Deus responde, nós não vamos ver isso agora, no verso 13, ele apresenta uma segunda objeção. Veja aí que ele vai dizer, ele vai perguntar para Deus, e quando os hebreus questionarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Gente, lembre-se, Deus estava dando-se a conhecer a Moisés, e ele pergunta, quem é o Senhor? Ele já havia falado, demonstrado a sua glória, a sua santidade, mas Moisés insiste, quem é o Senhor? É uma maneira dele dizer, olha, eu não posso cumprir o que o Senhor está me pedindo, porque eu sequer sei quem está falando comigo. Essa foi a segunda objeção. E o capítulo 4, então, começa com a resposta de Moisés, que é a terceira objeção. Ele vai, então, aqui dizer, olha, Senhor, mas e se eles não crerem, nem ouvirem a minha voz, né? E disserem, né, o Senhor não te apareceu. Ele já está preocupado com o resultado do seu trabalho. Quando Moisés faz isso, ele está desprezando o que Deus havia dito anteriormente. Porque quando nós olhamos para a palavra, no capítulo 3, verso 15, Deus havia dito, né? Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, e vai apresentar no verso 15 e 16 o que ele deveria dizer, e 17, né? Aos filhos de Israel. E no verso 18, Deus vai dizer assim, e ouvirão a tua voz. Deus já havia assegurado a Moisés que no cumprimento do seu chamado, ele seria bem-sucedido. Mas o que Moisés fala? Senhor, e se eles não ouvirem? Né? Veja como Moisés vai se esquivando da responsabilidade que Deus está dando para ele. A quarta objeção está no verso 10, quando então ele vai dizer, Senhor, sabe o que é? Eu não sou eloquente, eu não sei falar, a minha língua é pesada, a minha boca é pesada. E Deus vai retrucar, e a resposta de Deus vem nos versos de número 11 e 12, e a quinta objeção está no verso 13, quando Moisés, então, meio que já esgotado, né, vai dizer assim, Senhor, envia qualquer um, menos a mim. Menos a mim. Isso te lembra alguém? Muitas vezes é assim que nós reagimos ao chamado de Deus. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que o Senhor quer que eu desenvolva. Sabe o que é, Deus? É melhor outra pessoa fazer isso e não ser eu. Sabe, eu estou pensando em começar a fazer um mestrado, um doutorado, então é melhor eu não atuar agora e deixar para atuar depois. Sabe, olha, eu estou na expectativa de ser promovido lá na empresa, então, assim, eu não quero me comprometer com nada agora. Ou senão, olha, eu venho de tantas atividades no trabalho, né, tantas atividades acadêmicas, eu preciso de um tempo para descansar. É assim que nós muitas vezes reagimos ao chamado de Deus, como Moisés. Mas nós temos que nos lembrar que quem está nos chamando não é qualquer um. Não é um semelhante a mim e a você, mas é o Senhor, o grande eu sou, o Deus da glória, que nos chama não apenas para desfrutarmos da redenção que Ele proporciona a nós, por meio do Seu Filho, mas para atuarmos na Sua obra e na expansão do Seu reino. Deus tem um chamado para você. E nessa noite Ele quer falar com você sobre isso. Por meio da sua palavra, Deus quer dizer para você sobre a necessidade de você ouvi-lo, de você entender que Ele te chama para uma obra,
que Ele te chama para atuar, para desenvolver as capacidades que Ele te dá. Assim como Ele chamou Moisés naquele momento. E é verdade que as formas de atuação que Deus requer de mim, de você e dos outros são diferentes. São em expectativas que estão de acordo com aquilo que realmente Ele estabelece e não o que nós queremos. É verdade que, às vezes, Ele dá alguns dons para uns e não para outros. É verdade que esses dons, às vezes, são mais intensos em um do que outros. Mas o fato é que Deus nos chama. E nos chama desde o momento que nos insere na sua família. Para cumprir com o seu chamado, com a sua vontade, com o seu querer. Moisés estava rejeitando a promessa de Deus em vez de crer, de fato, naquilo que o Senhor poderia fazer. Mas esse Deus não é simplesmente um Deus que chama. A palavra vai nos mostrar, meus queridos, no verso 12 aí do capítulo 4, que Ele é um Deus que capacita e assiste. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Veja, Moisés havia acabado de dizer, Senhor, eu não posso ir porque eu não sou eloquente. Eu não posso ir porque a minha língua e minha boca são pesadas. E Deus começa então a responder Moisés, refutar essa quarta objeção, de forma muito, muito clara. Enquanto Moisés achava que não tinha habilidades para exercer a sua tarefa, o seu comissionamento, Deus está dizendo simplesmente, mas é você mesmo que eu quero. Eu quero manifestar a minha glória por intermédio de um instrumento limitado, imperfeito, como você, Moisés. E um parênteses aqui, é interessante que ele argumenta que não era eloquente, mas ele estava bom de argumento com Deus, né? Ele estava ali, a cada convocação, a cada chamado, apresentando assim uma retórica, né, de objeção terrível. Era alguém insistente, que não se cansava, foi tentando convencer Deus, e a hora que viu que não era possível convencer Deus com aqueles argumentos, ele se apresenta como um orador intrépido. Senhor, envia qualquer um, menos eu. Foi isso que Moisés disse, está aqui na palavra do Senhor, verso de número 13. Mas a despeito da visão que Moisés tinha de si, Deus o enxergava de outra maneira, como um instrumento escolhido, como aquele que seria capacitado, apesar das suas limitações, para atuar. E deixe-me já pular para o final, isso é tão fantástico. Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em Atos, por exemplo, no discurso de Estevão, né, quando estava sendo apedrejado, e há um outro momento também, que Moisés é descrito como um varão poderoso em palavras e obras. Veja o que o Novo Testamento fala a respeito de Moisés, varão poderoso em palavras. E por que ele se tornou esse homem? Porque Deus disse, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que você deve falar. O nosso Deus é assim, quando Ele nos chama para atuar, para desenvolver os seus projetos, os seus propósitos, Ele não nos deixa sozinho, antes Ele nos capacita e nos acompanha. Ele dá para mim e para você tudo aquilo que nos é necessário para que desenvolvamos e cumpramos com o seu chamado. Como nós precisamos nos lembrar disso, queridos? O poder na realização das atribuições que Deus requer de nós não está em nós mesmos, mas no poder do Espírito que conduz a sua igreja. E é por isso que você não deve, não pode se esquivar do chamado do Senhor. Veja, no capítulo 3, nós vemos, por exemplo, Deus já estabelecendo nos mínimos detalhes o que Moisés deveria dizer aos anciãos de Israel, bem como a Faraó. Os versos de número 15 a 17 vêm nos apresentando aí exatamente o que Deus havia referido a Moisés como a sua fala aos anciãos. No versículo de número 18, ele mostra o que ele deveria dizer a Faraó. Veja, Deus está dizendo, você vai lá para ser um instrumento para libertar meu povo, e você vai dizer isso, isso e isso.
como Deus já estava apresentando, veja como Deus já estava cumprindo aquilo que depois ele vem ressaltar como sua promessa a Moisés, aí no versículo de número 12. E como se não bastasse, além do script, né, do programa de fala que Moisés recebe, o capítulo 4 vai nos descrever que Deus estabelece sinais. Sinais que iriam confirmar, que iriam testificar, que iriam apresentar as credenciais de Moisés para o ministério de profeta e líder daquele povo. Sinais que tinham como maior evidência a demonstração de que Deus era superior aos deuses do Egito. E veja só, são 3 sinais. O primeiro sinal é o bordão, né? A partir do verso 2, Deus pergunta para Moisés: o que você tem na mão aí, Moisés? E Moisés vai responder: eu tenho um bordão. Deus fala: então, joga ele aí no chão. E aquele bordão, então, foi transformado numa serpente. E depois Deus fala: agarra essa serpente pela cauda. Veja, não era algo comum, né? Todo mundo sabe que agarrar uma serpente pela cauda envolve grande risco, né? Então Moisés, com um certo medo, certamente, conforme o texto vai nos descrever aqui, né? Ele não vai pegar, a ideia era pegar com firmeza, mas a descrição de como ele pega pela cauda aí não era exatamente como Deus esperava, no verso de número 4. Mas ele pega, e ao pegar naquela cauda de serpente, ela se transforma novamente num bordão. O que Deus estava dizendo com tudo isso? O que Deus estava mostrando? Ele estava mostrando para Moisés que ele poderia usar um instrumento comum da sua rotina para, de fato, realizar e cumprir o seu propósito extraordinário. E quando nós olhamos toda a narrativa do Êxodo, é exatamente o que nós contemplamos. Com o bordão, ou por meio do bordão, as pragas foram lançadas contra o Egito. Com o bordão, Moisés abriu o mar. Com o bordão, ele bateu na rocha e a rocha brotou água. Sabe por quê? Porque esse não era o bordão de Moisés. Esse não era o instrumento de Moisés. Esse era o instrumento de Deus. E você pode olhar no capítulo 4 mesmo, verso 20, quando então a palavra nos diz: tomou, pois, Moisés a sua mulher e com seus filhos, fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o quê? O bordão de Deus. Esse bordão tem um sinal, é um sinal que tem uma representação muito vívida de como Deus usa instrumentos comuns da nossa vida, inanimados, para fazer a sua obra. E agora você tem que parar e pensar um pouquinho aqui. Se Deus tinha a capacidade de fazer isso com um bordão, o que ele poderia fazer com Moisés? Ele não só poderia, como fez. Usou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Usou Moisés para dar a sua lei, para instruir o seu povo. E assim como Deus capacita Moisés, ele também capacita os seus servos ao longo da história. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Mateus, quando o Senhor comissiona 70 homens, os seus discípulos e os 70, ele vai deixar uma instrução muito pertinente em relação ao que nós temos falado. Ele vai dizer assim no capítulo 10 de Mateus, verso 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então ele estava dizendo aqui sobre aquilo que iria acontecer, né? Quando ele envia esses discípulos para pregar o Evangelho. Ele vai dizer: vocês serão entregues aí às autoridades, aos governantes, mas não se fiquem preocupados, não se preocupem, nem fiquem com medo. Não fique pensando o que eu vou dizer, o que eu vou falar, né? Ou talvez, eu sei que não é o caso de vocês, mas tem muito crente por aí que vai dizer assim: eu não prego o Evangelho porque eu não sei o que eu tenho que falar, né? Ele vai dizer, Jesus vai dizer: não fique preocupado com isso, porque não são vocês que vão falar, mas é o Espírito Santo que vai falar por meio da boca de vocês. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meus queridos, vemos claramente Deus dotando a igreja de dons e talentos para que ela cumpra com o seu chamado. Quando Deus chama você para fazer alguma coisa, saiba, Ele vai capacitar você. Ele vai dar todo o suporte, Ele vai dar toda a força, Ele vai dar tudo o que você precisa, na medida exata, no tempo certo,
para que você cumpra com o chamado dele. O segundo sinal é o sinal da mão. Moisés tinha que colocar a mão no peito, e quando ele retirou, a mão estava leprosa. Depois ele tinha que colocar a mão de novo no peito, e quando ele a coloca, essa mão é curada. O terceiro sinal tem a ver com as águas do Nilo, né? Moisés, se o povo não cresce, ainda deveria retirar aquelas águas e jogar no chão, e aquela água seria transformada em sangue, né? Esses sinais simplesmente eram mais uma evidência da capacitação de Deus dada a Moisés para conduzir o seu povo e libertá-lo da terra do Egito, da terra da escravidão. Uma coisa que me chama muita atenção aqui, meus queridos, é que Deus mostra a sua glória por meio de instrumentos imperfeitos como você e eu. Deus mostra, Deus revela a sua glória e o seu poder por meio de instrumentos pecadores, como nós. Porque Ele capacita você em todo momento, em toda a circunstância, para que você cumpra com o seu chamado. Esse Deus é o Deus que chama, é o Deus que capacita e é o Deus que nos acompanha. O verso 12 vai nos mostrar isso. Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Essa instrução não apenas mostra que Deus capacita, mas que Deus permanece com Moisés. E, na verdade, Deus já havia prometido isso a ele. Quando nós olhamos para a palavra no capítulo 3, verso 12, no momento em que Moisés, então, está argumentando com Deus, e numa das respostas à primeira objeção, Moisés, então, vai ouvir de Deus a seguinte expressão: eu serei contigo. E em todo o tempo, meus irmãos, ao longo da narrativa, nós vemos a boa mão acompanhando Moisés. Deus em todo o tempo o fortalecendo e o suprindo, Deus levantando pessoas para auxiliá-lo, Deus mostrando o caminho, Deus mostrando a sua glória e o seu poder para que Moisés cumprisse com o seu chamado. Pense, por exemplo, na maneira como o povo saiu. De dia, uma coluna de nuvem os acompanhava, à noite, uma coluna de fogo. O que essas colunas representavam? A presença de Deus junto ao seu povo. E ali no livro de Êxodo, capítulo 13, a palavra vai nos mostrar a descrição dessa teofania, de que nunca se apartou de dia a coluna de nuvem, e nunca se apartou do povo à noite a coluna de fogo. Deus sempre o acompanhava. Deus havia prometido isso para Moisés. E é o que Ele promete a nós, como seu povo. Não foi exatamente isso que Deus disse por meio de Jesus, quando Jesus estava prestes a subir aos céus? Eis que estou convosco todos os dias. Antes da sua morte, Jesus disse que ele deveria ir para o Pai, para que o outro Consolador fosse enviado. Esse outro Consolador nos iria guiar à verdade, à justiça, nos convencer do pecado. Veja, é a presença de Deus conosco. Afinal, é assim que Jesus é designado, né, como Emanuel, o Deus presente. Ainda hoje nós podemos caminhar seguros da presença contínua de Deus junto a nós. E o que nós aprendemos aqui no chamado de Moisés é exatamente isso. Nosso Deus é um Deus que chama, é um Deus que nos capacita e nos acompanha em todo o tempo. Não podemos nos esquecer disso jamais. A reação de Moisés não foi das melhores diante do chamado da convocação de Deus. Mas a palavra nos fala de um exemplo maior e melhor. Moisés apenas era um vislumbre daquilo que estava por acontecer. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos as Escrituras no Novo Testamento dizendo que Deus enviou o seu Filho. Ele chama Cristo, seu único Filho, para o cumprimento de uma missão muito maior, muito melhor. E a palavra vai nos mostrar no capítulo 4 de Gálatas: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse versículo nos mostra, meus queridos, que o Senhor Jesus foi enviado, foi comissionado para uma missão, a missão de nos resgatar do pecado. Se Moisés estava resgatando os hebreus do Egito para conduzi-los à terra da promessa, o Senhor Jesus nos resgata do pecado para nos conduzir à vida eterna. E a palavra nos mostra, nos assegura que Cristo assumiu a sua posição como servo, sem contestação, sem resistências, sem apresentar objeções. E fez isso por amor ao Pai e amor a nós, o seu povo.
A palavra descreve que ele veio voluntariamente e foi capacitado e acompanhado pelo Pai em todo o processo, em toda a sua vida terrena, até a sua glorificação nos céus. E é esse o exemplo que você e eu devemos nos atentar. Porque a palavra nos mostra que esse Jesus que morreu por nós, nos chama. E nos chama para um monte de coisas. Eu quero falar de algumas delas, rapidamente. Veja comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no verso 18. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Aliás, capítulo 15 primeiro, eu estou pulando a minha ordem aqui, texto que nós lemos na nossa liturgia. Verso 16, vamos ler todos a uma só voz? João 15, verso 16. Aqui é um chamado bem amplo, né? Vamos lá? Não fostes... Esse Senhor que foi enviado por Deus Pai, que voluntariamente cumpriu o seu chamado e que também se entregou por nós, morreu e ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai hoje, é o Deus que escolheu você. Não foi você que escolheu a Deus. É isso que o texto está dizendo. Foi Deus que escolheu você e mais, Ele escolheu você para que você dê frutos. Não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Sabe o que é isso? Você tem um chamado especial. Você foi chamado para representar o Senhor, para testemunhar da sua glória, do seu poder, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, da vida eterna. E esse é um chamado para você. E esse Deus que te chama para fazer isso é o Deus que te capacita. Então não tenha desculpa, não apresente objeções como Moisés. Sabe o que é, Senhor? Eu não conheço muito bem do Evangelho. Sabe o que é, Senhor? Eu não fiz o EGS, eu não estudei um seminário. Sabe o que é, Senhor? Eu estou chegando na igreja agora. Ou talvez as crianças possam pensar, né? Eu não passo de uma criança. A palavra nos mostra que aqueles que foram alcançados pela graça transformadora, imediatamente eram orientados pelo Senhor sobre isso. E, diga-se de passagem, alguns deles eram exortados a não falarem sobre o que havia acontecido. E o que eles faziam? Eles saíam imediatamente proclamando a glória de Cristo, porque foram alvos da manifestação da graça. Por que comigo e com você tem de ser diferente? O chamado de Deus é para que você pregue, para que você fale, para que você faça discípulos, para que você proclame o santo evangelho e a glória de Deus em todo o tempo e fora de tempo. Ah, mas eu não sei o que falar. Não é o que muitas vezes nós ouvimos, Reverendo? Lembre-se de Mateus 10. Não cuideis com o que haveis de falar, porque não são vocês que vão falar, mas o Espírito que falará por vosso intermédio. Prontifique-se apenas a obedecer ao Senhor e ser fiel a Ele, porque Deus chama, capacita e acompanha você no cumprimento dessa missão. Capítulo 17 de João, veja comigo o verso 18. Isso é muito enfatizado por João, tá, queridos? Eu separei aqui mais 2 versículos apenas para ressaltar isso. João vai registrar as palavras do Senhor no verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Essa é uma palavra aos discípulos, aos apóstolos, que se aplica também a nós como igreja do Senhor. Capítulo 18, veja o verso 21. Capítulo 20, verso 21. Aquela primeira menção foi antes da ressurreição. Esse texto agora do capítulo 20 é depois da ressurreição. Jesus aparece aos seus discípulos e o que ele vai dizer para eles? Verso 21. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também
vos envio. Ele repete a mesma instrução, o mesmo chamado, mostrando que isso era algo imprescindível de ser cumprido por aqueles que haviam o acompanhado. E essa é a grande missão da igreja, meus irmãos. São as últimas palavras do Senhor Jesus quando subiu aos céus. E eu volto a ressaltar a expressão que está no verso 20: eis que estou convosco todos os dias. Deus nos chama para pregar o Evangelho. Você que começou essa mensagem respondendo, eu vi alguns balançando quando eu perguntei, né, qual que é o seu chamado? Alguns, não sei. Agora você já sabe. Na verdade, você já sabia disso. E eu estou relembrando você que o seu chamado é para pregar o Evangelho. E Deus capacita, Deus acompanha você no cumprimento dessa missão. Esse é o maior chamado que você e eu temos. E não podemos ser como Moisés e renegá-lo. Veja que a palavra vai nos mostrar outras coisas. Tem um versículo que eu gosto muito quando fala de chamado. Ontem eu até brinquei, eu acabei não citando ele, né? Mas nós tivemos a programação da mocidade e na apresentação, né, tinha que falar o nome, né? Os irmãos casados, né, querendo agradar as esposas querendo agradar os maridos, falavam assim, vou pegar como exemplo, vou pegar o Pedro, né, o nosso presidente, né? O Pedro disse assim, eu sou o Pedro, eu sou da Raíra, né? Olha que romântico, né? Está querendo garantir o casamento aí em novembro, né, Pedro? E aí, quando chegou a minha vez, eu disse, eu sou Eduardo, eu sou de Jesus. Eu até brinquei com o reverendo João, falei, vou apanhar em casa, né? Mas a minha fala ontem foi exatamente por conta desse texto, Romanos capítulo 1, verso 6, quando o texto fala do nosso chamado. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, vai dizer, vocês foram chamados para ser de Jesus. Esse é o chamado de Deus para nós pertencemos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Somos seus embaixadores, somos seus filhos, somos os seus servos que devem honrá-lo em todo momento. E junto com essa missão de proclamar as boas novas, Deus nos dá outras atribuições. E nós temos que nos lembrar que somos chamados para exercê-las com qualidade, com fidelidade, com devoção. Os presbíteros são chamados para pastorear o rebanho de Deus. Os diáconos para servir às mesas. Os nossos professores são chamados para se esmerarem no ensino. Há tantas coisas que Deus nos oportuniza para que nós venhamos a desenvolver no reino. Ele coloca aptidões em você que não são colocadas no irmão que está ao lado, para que você o sirva, para que você seja instrumento das mãos dele para edificar o seu povo. E nós precisamos, meus irmãos, nos envolver com isso, ter alegria em participar desse grande privilégio que Deus nos dá. Se você não sabe exatamente em que áreas você deve atuar, você pode começar a perguntar para si mesmo, né, o que você gosta de fazer, o que você tem mais facilidade para fazer. Mas não fique só nisso, procure pessoas maduras na fé, que convivem com você e pergunta, o que você acha que eu tenho que fazer na igreja? Quais são as minhas aptidões? Procure os pastores, procure os presbíteros. Coloque-se à disposição a servir, porque esse é o chamado de Deus para você nessa noite, para que você saia da sua zona de conforto, para que você saia da sua rotina e coloque-se à disposição do Senhor para honrá-lo e glorificá-lo nas suas limitações, nas suas imperfeições, porque é através disso que Deus é glorificado, por meio de instrumentos falhos e pecadores como você e eu. Para nós finalizarmos, volte só para o texto de Êxodo, capítulo 4. Eu preciso apenas ressaltar um detalhe importante aqui. Diante das esquivas, das objeções apresentadas por Moisés, Deus então fala para ele no final, dizendo, né, o que ele deveria fazer. No verso 14, há um quadro assustador aqui que nós devemos temer. Quando Moisés disse para ele, Senhor, envia qualquer um menos a mim, a resposta de Deus foi, né, o verso 14, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Cuidado, porque quando você e eu começamos a apresentar objeções para não servirmos a Deus no chamado que Ele tem para nós, quando nós priorizamos outras coisas em vez de priorizarmos o chamado que Ele estabelece para nós, somos alvos da ira de Deus. Talvez seja essa a razão porque tantas coisas na sua vida
não tem saído como você queria. Quando nós olhamos para esse texto, vemos então Deus respondendo para Moisés: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava provendo para Moisés, diante das suas objeções. Mas, ao mesmo tempo, Moisés estava perdendo. Ele estava perdendo o privilégio, estava perdendo a honra que deveria ser dele, que era de acordo com o plano estabelecido por Deus. Ele estava abrindo mão de ser instrumento de libertação do seu povo. E eu não tenho dúvidas que Moisés só topou essa parada, né, encarar esse grande desafio, porque ele viu que não tinha mais para onde correr. Mas o fato é que muitas vezes Deus propõe coisas para mim e para você e nós simplesmente a renegamos. Deixamos a bênção para outro, deixamos o privilégio de desenvolver a obra para outro. Não pense você que as suas objeções, a sua indiferença, a sua relutância vai fazer com que a obra de Deus pare. Não, Deus não vai parar. Ele não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. Ele vai continuar. Mas quando nós resistimos à vontade, resistimos ao chamado e permanecemos na nossa acomodação, na nossa rotina, nós perdemos o privilégio de sermos bênção de Deus na vida da igreja e no reino. E eu penso que você não é tolo, nem bobo, para abrir mão de bênçãos de Deus, né? Tem alguém aqui que quer deixar de lado as bênçãos de Deus? Tem alguém aqui? Nós oramos por essas bênçãos. E por que quando então elas chegam na nossa vida, nós as colocamos de lado? Pense nisso e não deixe para depois. Pense nisso e não abra mão do privilégio que Deus está dando a você. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Você tem muitas coisas para fazer. Você pode se voluntariar para receber os visitantes da igreja. Converse com o pastor. Pastor, o último sermão do pastor Eduardo, ele falou que eu posso ajudar aqui na recepção da igreja. Como eu posso fazer isso? Acompanhar aqueles que estão chegando à igreja e que precisam ser discipulados. Você pode cuidar daqueles que estão enfermos, às vezes num simples telefonema, uma mensagem. Liga para aqueles que estão sofrendo e ore com eles. O chamado de Deus para nós são nas coisas comuns da vida também. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Qual é o seu chamado? O que Deus quer que você faça? Não saia daqui sem pensar um pouco melhor e um pouco mais sobre essa questão. Não deixe passar mais uma semana sem definir o que Deus quer que você faça, sem identificar o que Deus quer que você faça na igreja, no meio do seu povo. Qual é o seu chamado? Nós vamos orar nesse instante, encerrando, pedindo que Deus nos ajude a entender qual é o seu chamado. Pai, te louvamos.